João capítulo 15, verso 1, diz assim: Eu sou a videira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanhará, lança no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, diga comigo, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E assim como eu vos amei, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerem o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vão e deem fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Diga comigo, que vos ameis uns aos outros. Amar, irmãos, é o testemunho mais importante que podemos dar na terra. Não há nada mais importante, nada mais poderoso que de um testemunho do que o amor. Ele sobressai a todos. E amar, para nós cristãos, não é uma opção. Nesse mesmo capítulo, ele repete 2 vezes: esse é o meu mandamento, vos ameis uns aos outros. Portanto, amar para nós não é uma opção, é uma decisão. Até porque, repito, tenho dito nesse altar e falado pessoalmente a alguns de vocês: amor não é um sentimento. O amor vai produzir sentimentos, mas o amor é decisão. Eu tenho que decidir amar, porque é um mandamento. É por isso que eu decido amar. Se falharmos, irmãos, em aprender a amar, e amar é um aprendizado. Ninguém nasce pronto para amar. Crescemos egoístas, crescemos pensando em nós mesmos, pensando nas nossas próprias necessidades. Aí você tem que reaprender, se reprogramar em Deus, porque você estava acostumado a dizer primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Agora eu vou pensar no outro. Portanto, se falharmos em aprender a amar, falhamos em todo o resto. Não importa. Quer uma prova disso? Por favor, abra 1 Coríntios. Está em João? Pula um pouquinho para frente. Passe por Atos, passe por Romanos, chegue em 1 Coríntios, no capítulo 13 dele. A referência mais profunda e verdadeira sobre o amor se encontra aqui. Você quer saber quanto tudo que você possa fazer perde o valor sem o amor? Está aqui. Paulo começa assim: eu vou mostrar a vocês um caminho sobremodo excelente. Verso 1. Olha que coisa tremenda. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa e como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue meu próprio corpo a ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará.
Olha que coisa tremenda. Ele envolve o que eu conheço, o que eu fizer, o que eu der. Não importa. Nada disso tem valor sem amor. Nada. A importância do amor está aqui em 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é o maior de todos. E não é qualquer amor, é o amor de Jesus, ou o amor como de Jesus. E eu quero falar sobre 4 coisas que devemos fazer para poder amar como Jesus. Como é que eu amo como Jesus? Como eu posso praticar esse mandamento? Primeiro, para amar como Jesus, você deve cuidar da sua própria família. Isso é fato. Como é que eu cuido da minha própria família? Honrando ela, prestando atenção às suas necessidades, suprindo necessidades emocionais dela. Você está ouvindo isso, cristão? Por que isso é sério? O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 8, diz assim: se alguém não cuide dos seus parentes, e especialmente da sua própria família, negou a fé, é pior do que um descrente. Portanto, se ele não cuida da sua família, esse amor não está baseado no amor de Cristo. É a primeira. Eu tenho que amar a minha família. Não adianta você amar os outros e dizer que ama os outros e não amar a sua família. Quantas vezes eu já ouvi isso? Tem até a historinha do menino que já contei aqui. Que ele chega na igreja, feliz da vida, o pastor está lá conversando com o irmão. Aí o filhinho dele chega e começa a cutucar o pai. Papai, papai, papai. Eu digo, peraí, menino, que estou falando com o pastor. Papai, papai, papai. Estou falando com o pastor. Segure sua onda. Aí o pastor percebe assim, não, deixa ele falar. O que foi, meu filho? Não, eu queria pedir pro papai pra gente morar na igreja. Gente, por que, meu filho? Porque o senhor aqui é tão legal. Entende? Não adianta você na igreja ser muito legal. Quem vai dizer quem você é quem mora com você, quem vive com você. Você tem que demonstrar amor à sua família como você demonstra amor dentro da igreja. Disposto a servir, disposto a perceber a necessidade. Quando você vê um irmão ali abatido, você vai lá e dá um abraço nele. Você faz isso com os seus em casa? Ou deixa ele chorando no canto lá, se vire lá? Que tipo de cristianismo é esse? Mateus capítulo 5, verso 46 diz assim: se vocês amarem aquele que os ama, que recompensa receberão? Até os pecadores fazem isso. Ah, pastor, não suporto meu cunhado. Não suporto. Que tipo? Se vocês amarem só quem te ama, que tipo de amor é esse? Que tipo de evangelho é esse? Que você só ama se houver retorno. Então, irmão, se Deus amasse como você ama, você já estava no inferno faz tempo. A realidade é que nós fomos chamados para amar como Jesus. E amar como Jesus não é um sentimento. Eu quero sentir, eu não quero ser falso. O que tem falando de falsidade? Não, porque se eu vou ser falso? Não. Mas o amor não tem a ver com ser falso ou ser verdadeiro. O amor é verdadeiro. E o amor não é um sentimento de coisinha linda de papai. É entender, é ajudar, é suportar. Se você continuar lendo Coríntios 13, você vai ver isso. Verso 4 diz: o amor é paciente, é benigno. O amor, ele não se infama, não busca seus próprios interesses. Esse amor está olhando lá na frente. Tu me dá um trabalho, mas tu vai ser um crente. Pelo menos, irmão, se você não consegue, será que eu consigo ser uma referência para você? Você não tem noção do trabalho que vocês me dão, não, né? Vocês não têm noção. Mas quando foi que eu desprezei qualquer de vocês, quando vocês falharam? Irmãos, às vezes os crentes, eles são barril dobrado. Eles até querem dizer para o pastor como ele vai fazer as coisas. Ele chegou, tem 3 meses de crente. Aí ele fala assim: pastor, eu acho que no meu entendimento... Sim, senhor, por favor. O senhor devia mudar o culto. É mesmo? Porque para mim esse negócio aí, entendeu? Mas é mesmo, tua experiência profunda. Aí você então, em amor, eu sei, meu irmão, eu entendo o seu interesse, o seu coração. Mas vamos por aqui por enquanto. Isso é amor. Esse cara está pensando que é o quê? É o pastor
sem amor. Nada, rapaz, aqui comigo é no porrete. Rapaz, vou até desprezar agora. Não, o amor, ele suporta, ele é paciente, ele é benigno, ele pensa lá na frente, ele vê um cara que nem Vitor, que dá um trabalho retado, já deu, que tá até bonzinho. Vitor entrava, a gente estava conversando sobre isso, que ele, lá em Barreira, irmão, Vitor, ele não pedia licença não, irmão. Ele chegava na minha casa, o pastor tá aí? Tá. Ele já chegava atribulado com os pepinos dele. Ele me pegava dentro do quarto de calça curta. Pastor, eu digo, eita. Calma aí. Olha aqui por mim, eu digo, pera, deixa eu botar as calças aqui. Isso é o amor. Sabe? Por quê? Porque eu fico assim, tu vai dar um fruto para Jesus. Tu vai dar um fruto para Jesus. Tremendo. O amor enxerga à frente. O amor começa com a família. Seu exercício é sua família. Sua casa é o lugar onde você aprende a amar. É lá. Para amar como Jesus e ser testemunha dele, você deve tratar seus irmãos da igreja como sua família. Nós somos uma família em Cristo. E temos que tratar ela assim. 1 Timóteo capítulo 5, verso 1 e verso 2 diz assim: não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorta-o como se ele fosse seu pai. Trata os jovens como seus irmãos, as mulheres idosas como a mães, e as moças como a irmãs, com toda pureza. Eu me lembro que, na minha vida inteira como pastor, eu nunca tinha vivido a experiência de ter uma ovelha com mais de 60 anos. Interessante isso. Só aqui em Salvador que isso aconteceu. E o primeiro foi seu Pereira, com mais de 60 anos. Né? Aí surgiu a necessidade de, olha, o senhor tem que falar com o seu Pereira aí, o negócio aí. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou repreender essa ovelha? Tem mais de 60 anos, tu é meu pai, como é que eu faço? Aí a palavra me diz: não repreenda o homem idoso, mas exorta ele como se fosse seu pai. Meu pai, seu Pereira, vai devagar, vai por aí. Vai devagar. Romanos capítulo 12, verso 10 diz: dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. É a sua vez? Não, pode ir. Não vai você. Não vai você, vai você. Não. Sabe? Dá honra. Sabe? Porque, irmãos, infelizmente, às vezes, e Paulo fala isso em Coríntios, que eles estavam atropelando um ao outro para: eu sou vaso, eu sou vaso, eu sou vaso. E eu sou vaso. Mas o que nos ensina é que eu dou a honra. Não importa se eu sei mais, se eu sou mais, ou sinto ser mais, eu dou a honra. E isso quebra todo laço de competitividade. O amor não é competitivo. O amor é doador. O amor, ele não está preocupado e interessado em si mesmo, mas em ver o outro realizado. Nós fomos chamados como família de Cristo para testemunhar sobre a terra. A palavra do Senhor no livro de Gálatas capítulo 6, verso 2 ao 10 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente à família de Deus. Cadê o querido amor? Larissa, já levou? Se todo mundo aqui tivesse trazido 1 quilo de alimento, dava para montar umas 2 cestas. Mas ali não tinha nenhuma. Enquanto tiver em vós, quanto você puder, faça o bem. Faça o bem, especialmente aos da família da fé. Porque você está vendo as pessoas aqui sentadas, mas você não sabe a realidade dela. Às vezes nós pastores sabemos e queremos ajudar, mas não temos, mas poderíamos ajudar. Porque não faltará na sua casa se você trouxer 1 quilo de alimento aqui. Mas pode ter um irmão seu chorando e pedindo: Deus, me ajuda. E tem gente precisando, irmão. Tem gente. E isso é algo que qualquer um pode passar na vida, lutas. Acho que daqui do móvel, quem é os mais antigos, todo mundo aqui já passou pela cesta básica. Estreitou,
Tome cesta básica. Poucos, talvez acho que já o Inete não passaram por esse processo. Mas a maioria passou da cesta básica. E não vai passar, já passou a época das vacas magras, né, irmão? Para amar como Jesus, querido, você deve ver a dor dos outros, mesmo quando você está com dor. Você precisa entender isso. O mundo é assim. Eu não estou bem, que se dane o resto. Não está bom para mim, que se lasque também. Mas nós não somos do mundo. Nós somos cristãos. E como os cristãos, a questão não é o que eu sinto, mas aquilo que Deus traz até mim. Como eu devo ver a dor dos outros, mesmo quando eu estou com dor? Filipenses 2:5 diz: sua atitude deve ser a mesma que a de Cristo Jesus. Que mesmo sendo levado ali, mesmo se humilhando, descendo como homem e morrendo em morte de cruz, ele amou e amou até o fim aqueles que estavam na terra. A palavra do Senhor em 1 Pedro capítulo 4, verso 1 diz: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Você entendeu isso? Aquele que sofre no seu corpo rompe com o pecado. Às vezes é necessário o sofrimento para romper com o pecado. Mas você precisa entender que esse sofrimento não se baseia no mundo. Paulo fala que há duas tristezas. A tristeza segundo o mundo, que opera uma tristeza profunda que leva à morte. Mas a tristeza segundo Deus leva o homem ao arrependimento e uma transformação. Se você está em Deus e está vivendo momentos difíceis, saiba que essa tristeza é segundo Deus. Ela não vai te matar, ela vai te amadurecer e te transformar. E é para a glória de Deus. Mas enquanto isso acontece, você não pode parar e deixar de amar, porque sua vida não está bem. Esse não é um princípio. Para amar como Jesus, e aqui eu quero concluir, você precisa satisfazer as necessidades dos outros, mesmo que as suas ainda não foram atendidas. O mundo é assim: eu vou resolver minha vida, eu vou me preparar para a vida, eu vou ter isso, eu vou construir aquilo, e depois que eu alcançar isso, eu terei mais tempo para ajudar pessoas, para servir a Deus. Isso é uma mentira, isso é um engano. Nós somos chamados para satisfazer as necessidades dos outros, mesmo quando as nossas não foram atingidas. Romanos capítulo 15, verso 2 e 3 diz assim: cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo, pois também Cristo não agradou a si próprio. Portanto, quantas vezes, às vezes eu pegava no violão para adorar a Deus e ficava: poderoso Deus, é meu Pai. E os irmãos: eita, o pastor está cheio da glória. Que mesmo. O pastor estava cheio de: meu Deus, o que eu vou fazer a partir de amanhã? Traz uma palavra, uma revelação: pastor, eu preciso de uma ajuda, me dê uma direção aí. Senhor, me ajuda. Eis que o Senhor manda você fazer assim, 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 tal. Lá vem: pastor, a vitória chegou, meu. A minha não. Você está lá fazendo as mesmas orações que você está ensinando. Você tenta fazer as mesmas coisas que você aconselhou. Para o outro vai, para você não vai. Eu imagino que Ciro, Guto, que estão aí nessa caminhada para o chamado, estão ali. Imagina o Cirão tá naquelas pernas dele, grandonas, ali na parede, vai lá, vai falar: Senhor, vá! Daqui. Começa a orar lá e você sabe como é que é o mistério. Tal, e você: eita, meu Deus, como é que ele sabe disso? Com fofoqueiro. Tal, você recebe. E aí eu vejo os irmãos: pastor, o Ciro, pastor Guto, rapaz, o mistério é o culto aí, o secreto. Aí quando você: obrigado, recebi a vitória. E aí como é que tá, Cirão? Barril, pastor, o negócio tá estreito aí. É estreito, tô orando aí, mas o negócio tá... Nós somos chamados para satisfazer os outros, porque é como se estivesse plantando.
plantando. Quando a colheita vier, Jesus. É por isso que, sabe, tem coisas que são tremendas. Tem uns irmãos aí que estão preparando um negócio para os pastores aí que eu tô né? E você não faz pensando nisso. Você fica assim, pastor, eis-me aqui. Pastor, eis-me aqui. Mas lá no céu tem alguém. Tô vendo, meu filho. Tô semeando para você. Segura aí. Vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora. Quando ela chegar aí, o seu sorriso é desse tamanho. E não só você vai sorrir sozinho, vai ter muita gente sorrindo com você. Porque esse é o nosso chamado. Eu quero concluir aqui. Abra sua Bíblia em Romanos. Você está em Coríntios? Volte um pouquinho. Romanos, capítulo 12. Você foi chamado para ser testemunha de amor. É na sua casa que você vai começar. É na igreja, na sua família da igreja que você deve praticar. Mesmo que a dor esteja sobre você, você deve amar. Verso 1 diz, Romanos capítulo 12. Rogo-vos. Tem alguma versão diferente aí? A minha diz, rogo-vos. Como é que está a sua? Rogo-vos. É como se fosse pelo amor de Deus, por favor, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dedique-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que exorta, faça com dedicação. O que retribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remissos, sedes fervorosos no espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sejam pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorem com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, considerei o que é ser humilde. Não sejais sábios aos seus próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos, outra vez vos digo, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, não dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer, se tiver sede, dai-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem. Esse é o testemunho da igreja. Esse é o testemunho da igreja. O amor. O amor. O amor é o testemunho da igreja. Esse é o testemunho. Mas esse amor não é natural. Esse amor é um poder de Deus. E esse poder vai cair sobre ti. Você tem que amar. Esse poder cairá sobre ti. Tu vai amar.
como Cristo amou. Mas você tem que querer isso. Sabe por que você tem que querer? Porque Ele não inunda nada em você que você não permita que entre. E mais que isso, sua família está esperando esse amor manifesto em você. As pessoas que te cercam estão esperando esse amor. Queridos, deixe-me lhe falar uma coisa. Alguns de vocês podem ter filhos distantes do Evangelho, parentes que zombam da sua fé. É inevitável. Mas eu te garanto que se você for testemunho de amor, em algum momento ele será tocado por isso. Em algum momento ele será lembrado que você foi um instrumento de Deus na vida dele. Nós fomos chamados para amar, queridos. E não importa se não nos amam, fomos chamados para amar. Perseguidos, mas amando. Amaldiçoados e abençoando. Xingados e abençoando. Nós somos chamados para isso. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Porque está chegando o momento. Ouça o que eu vou lhe dizer. Com seus olhos fechados. Está chegando o momento em que Deus vai usar a sua vida de uma maneira tremenda para sacudir o inferno, para saquear as vidas de lá. Porque Deus te dará poder de testemunho. E vidas sairão das suas prisões para buscar a face de Deus por causa da sua vida. Mas você precisa desejar isso com todo o seu coração.